Bom, boa tarde, boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que estou aqui com esse grupo que eu admiro muito e gosto muito, né? Tanto tempo que a gente está juntos, né? E, de certa maneira, essa apresentação, talvez, não, não possa, assim, cravar isso, mas eu acho que é um pouco diferente dos temas que mais nós abordamos, né? De modo geral. Porque é um tema um tanto que suscita polêmica, né? Então, eu quero fazer uma introdução de como se chegou nesse tema e como que eu vou abordá-lo, para todo mundo ficar tranquilo, né? E ver isso de uma maneira um pouco mais criteriosa, mais com uma questão mais racional sobre isso, menos com o coração, né? Mas eu acho que é bom eu fazer essa contextualização. Então, como é que surgiu isso na minha pesquisa? Na verdade, eu trabalho com geografia da religião desde 94, né? Então, é um tema que sempre me foi muito caro. Mas aconteceu um evento já no ano de 2007, que a gente fez uma pesquisa de campo, quase uma expedição, na verdade, pelo Rio Amazonas, né? E fomos com uma grande equipe. Dentro dessa equipe tinha um professor, a qual a gente tem muito contato, ele é o professor emérito da Sorbonne de Paris, e que participou conosco nessa pesquisa. Eu sei que a gente navegava pelo Rio Amazonas, era uma pesquisa de barco, né? Com certeza. E cada vila que a gente parava, eu me lembro que a gente conversava muito. E o tema, a minha parte na equipe era pesquisar a religiosidade dos povos ribeirinhos da Amazônia. Então, era um levantamento que tinha feito e era um tema sempre que eu conversava um pouco com ele. E logo depois dessa expedição, eu me lembro que ele me manda um e-mail, acho que foi um ano depois. E ele disse, olha, Silvio, eu estou aqui no Irã, imagina, ele estava no Irã, dando um curso numa universidade iraniana. E eu queria os dados sobre a questão da religião no Brasil. Como é que está as questões do crescimento de grupos evangélicos e outras religiões no Brasil. E eu tinha um levantamento, tinha feito um instituto de comparação e mandei para ele. E logo, alguns minutos depois, ele disse, mas tem certeza que esses dados estão corretos? Eu disse, olha, na medida que o censo nos aponta, aí a gente tem dúvidas em alguns censos que o Brasil fez, mas, de qualquer maneira, ele tem uma tendência correta. Daí ele me responde assim, pô, se isso acontecesse na França, nós tínhamos uma nova revolução na França. E aí eu fiquei assim um tanto... A gente se acostuma com as coisas, né? E eu achei, ué, se é um ponto fora da curva, na visão de alguém que está de fora, talvez fosse interessante agora pensar um pouco mais sobre isso. Então, logo depois disso, eu publiquei um artigo, não era sobre fundamentalismo no campo cristão, era no campo islâmico, que é o único artigo que eu tenho sobre o Islã, que era o espaço sagrado do Islã Xií, né? E lá eu já abordava um pouco uma controvérsia que houve na época entre o Papa Bento XVI e a comunidade islâmica. E depois, logo também nesse mesmo período, eu tenho alguns amigos pastores da Igreja de Confissão Luterana no Brasil, que me convidaram para ir na Faculdade de Teologia Luterana para fazer uma apresentação sobre o tema. Então, isso foi levando a eu estudar um pouco mais o tema. Eu nunca publiquei, de fato, um artigo especificamente sobre fundamentalismo, mas ele passava por vários artigos, por várias preocupações científicas da época, né? Em 2002, vocês lembram, depois eu vou mencionar na apresentação, que a Casa de Justiça publica uma carta dirigida aos líderes religiosos do mundo. E muitas das suas demonstrações, a gente vai ver alguns trechos, ela, digamos,
tem a ver com a questão do fundamentalismo. Não que ela escreveu sobre isso, mas ela escreveu sobre um contexto dos líderes religiosos do mundo inteiro que muito tem a ver com o fundamentalismo. Bom, dito isso, como eu cheguei no tema, então vocês já estão notando que é um tema que tem a ver com o meu trabalho acadêmico, né? A minha profissão, digamos assim. Que é a pesquisa que eu faço aí há quase 30 anos, né? Sobre religião. Então, qual vai ser a abordagem que eu vou apresentar para vocês? Eu desenvolvi uma abordagem que eu posso chamar, sem ser medo de errar muito, que é uma abordagem compreensiva. O que a abordagem compreensiva tem a ver em relação às outras abordagens? A abordagem compreensiva, no meu entender, ela tenta explicitar como funcionam os processos sociais, como funcionam os certos discursos dentro da sociedade. Ela suspende, então, o que nós chamamos de juízo de valor. Eu não estou julgando nenhuma comunidade religiosa, eu vou apresentar várias delas, mas eu não estou julgando se é certo, se é errado, se está bem ou se não está bem. Então, esse juízo de valor é suspendido. Isso fica a cargo de quem ouve e vê. Não está na minha intencionalidade colocar algum tipo de crítica específica a determinadas opções de comunidades religiosas. Apenas explicitar uma identidade, e é isso que eu vou fazer aqui com vocês. Outra coisa, claro, a minha pesquisa no Brasil, infelizmente, eu não tenho dados em outros países, poderia ter de Portugal, por exemplo, que seria muito interessante, talvez seja um desafio para o futuro, para poder até ter algum termo de comparação. Então, eu estou falando do Brasil, dos dados do Brasil, e eu não puxaria essa realidade brasileira para todos os lugares do mundo, nem mesmo para a América Latina. Existem algumas idiosincrasias, digamos assim, próprias do Brasil. Então, basicamente, é sobre esses pressupostos e essa maneira que eu vou conversar com vocês. Então, quais são as categorias que eu elenquei para a gente pensar o fundamentalismo? Primeiro, o fundamentalismo aqui pautado como uma construção histórica, portanto, não estou trabalhando a etimologia da palavra, como ela surge, ou como os linguistas querem que ela tenha sentido. No meu entender, o sentido é uma coisa construída historicamente, construída na estrutura do discurso, dos discursos que prevalecem na sociedade, também constituída à base de doutrina, quer dizer, certas doutrinas vão optar por certas características que podemos dizer fundamentalistas. E, por fim, sobre o âmbito do indivíduo, constrói uma visão de mundo, que talvez seja a parte mais delicada e talvez mais complicada, ou posso até dizer complexa, em relação ao entendimento do fundamentalismo. Portanto, o que eu estou falando com vocês é sobre o fundamentalismo religioso. Depois a gente vai pensar que esse conceito vai migrar para outras coisas, mas, de modo geral, a sua gênese, essa gênese que eu estou pensando com vocês, é a gênese do fundamentalismo religioso. Então, sob o ponto de vista histórico, uma característica interessante é que parte da unidade nacional, ou de alguns impérios, de alguns domínios, era também haver unidade da religião, né? Por isso que eu menciono esse texto de Ibn Khaldun. Ibn Khaldun foi um antigo geógrafo muçulmano, e ele afirmava que os impérios vastos e poderosos são baseados numa religião. Isso acontece porque o domínio só pode ser garantido pela vitória. E a vitória vai para o lado que mostra mais solidariedade e unidade de objetivo. De certa maneira, havia a ideia de que um rei, uma religião. Isso também acontece na Europa, pelo menos até a Primeira Guerra, isso era muito explícito. E nós temos uma ideia de que a religião, e aí não por ser um autor muçulmano, mas a religião passa a ser articulada sob o ponto de vista dos interesses políticos. E, portanto, eu não vou assim dar muita ênfase no aspecto político disso, mas ela tem essa gênese. E, portanto, a unidade, a ideia de unidade, a unidade
também tem a ver com a ideia de relações de poder que você estabelece. E a religião é a base mais poderosa da articulação social. Ainda o é, a despeito do mundo secular, daqueles que acham que o mundo secular tem essa capacidade. Tenho lá minhas dúvidas. Eu acho que a religião está por trás de tudo, mesmo que a gente não admita isso, né? Mas vamos ver o que mais nos aponta essa questão. Aqui é uma outra citação, mas é de um poeta inglês do século XVIII, e eu achei interessante. Ele diz o seguinte: os fanáticos têm seus sonhos, dentro dos quais tecem um paraíso para uma seita. Aqui duas palavras, acho que bem à tela para a gente pensar um pouquinho. Primeiro, o termo fanático. Eles vão dizer, pô, então quer dizer que fundamentalistas são fanáticos? Não necessariamente. Eu posso dizer para vocês que nem todo fundamentalista é fanático, mas com certeza todo fanático é fundamentalista. E aí vocês vão articulando um pouco da base do conceito. O que é a questão de seita? Seita é um grupo apartado dos demais. Portanto, existe uma tendência de exclusividade, sob o ponto de vista do retorno aos fundamentos. E essa exclusividade está relacionada também a uma ideia de monopólio de alguma verdade, uma verdade religiosa, um certo purismo religioso. E, portanto, muitos que defendem posturas mais nesse sentido estão defendendo isso. Bom, mas como é que se constitui esse retorno ao que eu vou chamar o retorno aos fundamentos, né? Fundamentalismo é uma derivação dessa ida aos fundamentos, daquilo que é considerado mais autêntico, mais básico, aquilo que é considerado mais vívido na religião. E aí eu já estou falando mais de um contexto cristão, porque o termo surge num contexto cristão, né? Então, um autor que eu gosto muito, do Karl Barth, né, ele disse que o objetivo da religião é preservar, imutável, a lembrança de um momento ontológico original no curso do tempo, sem admitir subsequentes memórias. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que existe uma memória antiga, original, a qual a religião se reporta, e essa memória tem que permanecer intocável e não ser relativizada pelas subsequentes memórias. Isso é a diferença que certas coisas nas religiões mais antigas, eu estou falando das religiões mais antigas porque no contexto Bahá'í você sabe que é diferente, isso depois a gente pode comentar, há um certo perigo que se vê se você reinterpreta certas memórias que são basilares na construção da doutrina de uma religião. E, portanto, essa memória que está no tempo, ela vai sendo presentificada, quer dizer, é trazida ao presente como uma memória imutável. E aí, essa memória imutável, e a necessidade de você preservar essa memória imutável, ela vai se consolidar na ideia do dogma, né, do rito, né, e qualquer outras formas de preservação dessa memória. Aqui eu estou entendendo o rito como linguagem. Tá? Então, é uma linguagem da religião também, e ela tenta, então, preservar essa memória que foi, digamos, colocada no momento original, e essa ideia do original, do antigo, e de uma certa pureza que esse original e antigo remete. Essas formas possuem um caráter de memória religiosa cristalizada num papel de defesa das influências externas aos grupos religiosos. Ou seja, à medida que eu tento preservar essa memória, eu me fecho nela mesma. E sempre o que vem de diferente, ou de fora, ou atual, digamos assim, me parece algo ameaçador. Então, esse espírito de preservação da memória ancestral e essa memória cristalizada é um dos pontos importantes na formação desse, chamamos, sistema fundamentalista. E é isso que vai acontecer, a gente vai depois observar nos discursos das religiões. À medida que a memória religiosa se distancia desses eventos fundadores, realiza a tendência de rejeitar outras memórias. Interessante isso, né?
Uma característica comum no cristianismo evangélico brasileiro, por exemplo, tem a ver com Pentecostes, né? Principalmente a ideia que é considerado uma bênção do Espírito Santo aos apóstolos que vão pregar o cristianismo. E de várias maneiras, as igrejas pentecostais participam dessa cristalização dessa memória antiga, dentro de uma interpretação, por vezes, bem literal, né? Então, à medida que outras memórias tentam relativizar esse contato direto, digamos, com o Espírito Santo ou com a religião mais pura em si, ou seja, à medida que ela se distancia da fundação da sua religião, mais a necessidade de eu voltar a ela. Mas essa volta nunca é uma volta totalmente articulada em termos de um pensamento racional. Essa volta é uma volta mítica, é de uma imagem que eu tenho que deve ser recuperada e deve permanecer, né? Então, na constatação da dificuldade de relacionar a memória ancestral aos eventos modernos, encontramos a ruptura presente no pensamento religioso tradicional. O que é essa ruptura? Ok, se eu quero preservar, eu quero ter esse contato com a pureza da religião, qualquer outra coisa que ameace isso, que é o tradicional, digamos, da religião, deve ser combatido. Então, de certa maneira, esse retorno, não que ele não seja, digamos, ele renegue a modernidade, mas ele desconfia do avanço do mundo secular e dos parâmetros da modernidade. E, portanto, ele, pouco a pouco, vai se afastando desses parâmetros. Há também uma construção de esquemas rituais, reflexões teológicas, né? E, de certa maneira, visam construir pontes entre o que se faz hoje, o que essa denominação de Deus já faz hoje, e com aquilo que aconteceu no passado. Por exemplo, e essa atualização é sempre o retorno a essa memória preservada, essa memória considerada original da religião. No cristianismo, isso chegou a ser um fenômeno social bastante relevante. Nos Estados Unidos, um pouco também na Europa e, como eu vou mostrar para vocês, no Brasil, né? Bem, mas acontece que aqui a gente falou do espectro cristão, mas existe milhares de denominações cristãs, eu vou apontar apenas algumas. O que está por trás do que eu estou falando, né? Eu estou partindo do pressuposto, né, de que as atividades religiosas têm uma mesma articulação em plano da linguagem, né? Ou seja, o discurso religioso, embora ele tenha vários conteúdos, ele tem uma mesma estrutura. E essa estrutura, ela é comum a todas essas denominações. Então, por mais que ela tenha algumas diferenças doutrinárias, algumas características são comuns a todas elas. E essas características são de um ordenamento sociológico, né, do dia a dia, né, da vivência da religião. E por isso que a gente, não é uma classificação necessariamente, mas são aspectos que são comuns a essas denominações e que têm a ver com a construção do fundamentalismo. Bom, dito isso, acho que 3 conceitos, um que eu já falei, que é o fanatismo, né? A grande questão é o seguinte, por exemplo, o conceito de ortodoxia. A ortodoxia é um fundamentalismo? É uma boa pergunta, né? Vem de doxa, doxa no grego é o caminho correto, né? É uma postura tradicional da religião, mas não necessariamente fundamentalista, né? O fundamentalismo também não é necessariamente fanatismo, como eu já falei. Como é que ele vai aparecer agora para nós? Ele aparece como um sistema de ideias. Um sistema de ideias com características próprias, comuns a determinados movimentos religiosos. Mas ele se torna um fenômeno cultural amplo. Ele vai contaminando certos grupos que não fazem parte desse espectro religioso, inclusive certos aspectos do meio secular. Então, essa hipótese de contaminação é essa migração que o fundamentalismo sai do campo religioso e vai para o campo político. E, portanto, o que nós podemos, talvez, vocês
pode vivenciar no dia a dia, né? Mas isso vem, pelo menos no Brasil, de uma maneira mais clara nos anos 80. E aí nós vamos ver como isso se desenvolve, né? Bom, então, por que eu estou tentando, digamos assim, ambientar vocês nessa discussão? Por que a religião? Por que o fundamentalismo vai surgir na religião e não um outro aspecto da vida social? Porque o poder religioso é o prisma pelo qual todos os outros poderes sociais surgem. De certa maneira, no mundo ocidental, isso é muito claro. No Oriente tem algumas diferenças, mas, no modo geral, é muito claro. O poder de você falar em nome da divindade. Existe poder maior que esse? Não. Portanto, todos os poderes seculares almejam ter esse poder, falar em nome da divindade. Né? Porque isso já é uma construção já medieval. Né? Portanto, o poder religioso, ele tem uma característica. E uma das características é um certo, podemos dizer, monopólio da virtude. O que quer dizer isso? Há um âmbito moral do discurso religioso. Né? Com certeza o há. Esse âmbito moral, ele relaciona-se àquilo que se pode fazer e àquilo que não se pode fazer. E, portanto, geralmente, a sacralidade do discurso religioso está à medida que eu manifesto esse parâmetro moral e aí, se eu posso exercer, né, um poder em relação à comunidade com a qual estou vivenciando isso. Nesse contexto, do contexto das religiões antigas, quem são essas pessoas que vão exercer esse poder? São os sacerdotes. Os sacerdotes, eles tendem, então, a se apropriar do discurso da virtude. Gente, eu não estou dizendo que o discurso do sacerdote é virtuoso por si só. Estou dizendo que ele simbolicamente, ele traz às pessoas um ordenamento da vida delas. Né? Porque, pressupostamente, ele fala em nome da divindade. E, portanto, ele o faz de uma maneira, de uma posição não igual a todo mundo. Numa posição de um poder simbólico. E nisso, quem dá esse poder ao sacerdote? Não é ele por si só. Claro, ele é consagrado dentro de uma denominação religiosa, através de um rito, de uma formação e educação, mas não é só isso. Principalmente, ele é agora legitimado pela comunidade a qual ele se dirige. Isso é importante, porque se eu pensar assim, no âmbito do catolicismo, existe uma estrutura tradicional de ordenamento sacerdotal, né? Que passa por uma formação, de certa maneira, existe um papel institucional daquele que fala do sacerdote, digamos assim. Mas as denominações evangélicas, essa relação que se estabelece de legitimação não é através da instituição, não é através necessariamente da capacidade intelectual ou ou até o dom do discurso que esse líder possa ter, mas sim pelo reconhecimento daqueles que o seguem. E, portanto, é isso que legitima. Então, nesse ponto, a legitimação é algo mais flexível. Eu quero dizer com isso, é muito mais fácil um pastor ter uma comunidade, exercer influência, e ele faz isso em pouco tempo e de muito mais fácil, digamos, sob o ponto de vista de rapidez, porque ele não tem os entraves institucionais que lhe impõem certas práticas. Ele tem uma certa liberdade, e essa liberdade constitui a capacidade que ele tem de reproduzir o seu discurso e de aumentar o número de pessoas que o seguem. E assim é muito diferente de igrejas mais antigas. E é essa capacidade que ele tem, ele vai exercer de uma maneira plena. Acho que o Brasil é o laboratório a céu aberto sobre como isso acontece. Né? Bem, dito isso, aqui eu acho que eu vou passar um slide que o Marco já apresentou em algum lugar. Né? Eu me lembro que ele falou do exclusivismo, né? Do exclusivismo. Essa é uma tipologia do Panikkar,
vocês podem pensar comigo, bom, se eu estou falando de fundamentalismo, que é a preservação dos fundamentos, que é o retorno a essa memória ancestral preservada de uma pureza religiosa, por certo que eu estou falando de um exclusivismo. Ou seja, eu não posso relativizar a verdade quando eu estou na posição, me colocando na posição desse líder religioso. Porque relativizar a verdade pressupõe uma certa dúvida que não caberia dentro de uma denominação religiosa propriamente fundamentalista. Então, o exclusivismo talvez seja a característica dessa afirmação, que apenas uma religião é verdadeira. As outras são apenas, no melhor das hipóteses, aproximações. Né? Eu posso até posso dialogar com outras religiões, posso até ter amigos de outras religiões, conviver com outras religiões, mas eu não compartilho da mesma verdade. Isso fazendo uma brincadeira, isso é fundamental no fundamentalismo. Então, esse ponto é essencial, é diferente. As religiões mais institucionalizadas têm uma facilidade maior de pensar em outras possibilidades, como, por exemplo, a ideia do pluralismo, por exemplo. Mas mesmo igrejas tradicionais que tendem a ser um pouco mais abertas a algumas condições, não conseguiram fazê-lo. A própria Igreja Católica, eu me lembro de um teólogo belga, me parece, que defendia o pluralismo religioso no âmbito da teologia católica. Eu sei que a cátedra dele foi cassada. Então, o pluralismo não é uma coisa que eu posso até dizer que existe um pluralismo social, posso admitir que existem outras religiões, e eu faço, posso ser muito aberto, muito generoso e até muito cortês com outras religiões. Mas isso não quer dizer que eu reconheço que nelas existe alguma verdade. Apesar que tem algumas encíclicas mais recentes, dos papas mais recentes, que sugerem que existe verdade nas outras religiões, o que me parece interessante. Mas isso não coloca na prática uma relativização da verdade e do monopólio da verdade cristã que a Igreja Católica, no caso, tem. Né? Bem, dito isso, o que nós podemos pensar sobre o fundamentalismo? O fundamentalismo é uma coisa única, é um conceito único, ou podemos dizer que existem fundamentalismos, espécies de fundamentalismos? Eu vou aqui fazer um parênteses, a experiência que eu tive com os luteranos, porque eu fui na faculdade de teologia deles, e uma ocasião a Escola Superior de Teologia Luterana do Brasil, a EST, no Rio Grande do Sul, me convidaram para fazer uma palestra sobre religião e pós-modernidade. Bom, eu fui, né? Não sei, alguém me indicou, eu fui descobrir muito tempo depois quem que tinha indicado. O interessante não foi nem a palestra, nem ir na EST, mas foi ir almoçar com os alunos que estavam na conferência. Era um salão enorme, acho que tinha pelo menos 400 pessoas. E tinha várias igrejas luteranas, não uma só. Né? Então você tinha os liberais, tinha os fundamentalistas. Todos pertencem a uma mesma igreja. Então, o que dá para notar dentro desse aspecto, existe uma tensão. Dentro de uma própria igreja, pessoas que tendem a posições mais fundamentalistas e outras que tendem a posições mais liberais. Liberais aqui no sentido religioso, não econômico, tá, gente? Então, essa tensão é administrada pela própria igreja. À medida que certos postos de influência dentro da igreja aparecem, e algumas pessoas que são mais liberais assumem, as práticas do dia a dia vão tomar uma certa nuance. À medida que pessoas mais tradicionais ou mais fundamentalistas assumem, vai ter outra nuance. Mas não existe uma doutrina dita fundamentalista para todos. Então, são tensões que existem dentro das próprias igrejas. Então, aí nós temos esses níveis de fundamentalismos. Tem o fundamentalismo das denominações, cada denominação é autônoma e, por isso, decreta a sua própria base de fundamentos. Tem o fundamentalismo dentro de uma igreja, que não é necessariamente fundamentalista, mas pessoas podem parte
da parte, digamos, administrativa da igreja pode ser e pode ter influência sobre isso, ou da parte de formação, como é uma escola de teologia. E tem um fundamentalismo que é a nível pessoal, que ninguém escapa, né? Tem pessoas que são mais fundamentalistas, outras que são menos fundamentalistas. O problema desse fundamento pessoal eu não vejo problema nele. Eu acho que em toda comunidade, em toda sociedade, nós temos pessoas mais conservadoras e pessoas mais liberais. Isso não é um problema. O problema é quando isso se torna uma luta política. E aí, essa luta política, no caso de religiões antigas, eu vejo uma certa ameaça à estrutura da própria instituição. E há uma tendência ao sectarismo, eu fundar uma nova igreja, digamos assim, né? Então, esse caminho muito curto de um fundamentalismo do plano de crença, do plano até doutrinário, vai para o campo político rapidíssimo, dentro das próprias instituições religiosas. Bem, então um pouquinho do que a gente comentou, dando mais alguns detalhes de como surge essa terminologia na pesquisa mesmo, ou mesmo aí colocando sob o ponto de vista de um problema a ser discutido. Surge com a publicação entre 1910 e 1915, eu tenho até, são 2 volumes, a publicação dos panfletos em forma de livro, de Fundamentals. Um certo revival do movimento dentro do protestantismo norte-americano de retornar às suas raízes. Então, claro, esse texto objetiva, né, uma distinção radical no meio protestante, na tentativa de retorno ao que eles vão chamar de doutrinas básicas da fé cristã, né? E esse retorno faz com que certos grupos abracem essa perspectiva e essas denominações vão ser, então, agora chamadas de fundamentalistas, né? Não usa outro termo, né? Não é mais conservadores ou outra coisa assim, mas sim fundamentalistas. Agora, a partir desse movimento, que característica nós podemos pensar sobre isso? Primeiro, sempre pensar que o fundamentalismo é um fim em si mesmo. Por isso, eu acho que a palavra fundamentalismos é mais eficiente, porque tem características comuns, mas são coisas únicas, digamos assim, né? E como eu falei para vocês, né, nós temos 3 aspectos que eu coloquei, e aí segurem isso na mente de vocês. Um aspecto pessoal, que é a posição do indivíduo. Um aspecto doutrinário, que são as estruturas de crença das igrejas, das instituições religiosas, que vai ser esse doutrinário mais da prática. E o institucional, que é a instituição que assume um papel, né? Como eu falei, é possível uma igreja que institucionalmente não seja fundamentalista, mas, sob o ponto de vista de doutrina de alguns, parece ser, né? Então, isso é uma coisa um tanto complexa, as coisas se movem, não são estanques, elas são todas uma amálgama. Mas isso transita no meio religioso, né? Algumas características agora de práticas, e aí vocês vão poder identificar na experiência de vocês mesmos. Primeiro, em termos de atitude, são formas de espiritualidade combativa que surgiram em relação a alguma crise. É interessante. Crises sociais, econômicas, crises de identidade, crises até ligadas ao Estado-nação, podem levar ou facilitar o surgimento de fundamentalismos religiosos. Enfrentam inimigos cujas políticas e crenças secularistas aparecem contrárias à religião. Originalmente, eu acho que talvez o combate agora não seja tanto, mas originalmente tem essa raiz de um combate ao mundo secular, né? O mundo secular, o secularismo, como alguns sociólogos gostam de mencionar, representa uma ameaça a esses grupos. Enfrenta os inimigos além do campo político, uma batalha entre o bem e o mal. Ok. Dentro dos fundamentos da religião existe a verdade, por isso a verdade é todo bem. Tudo que está fora disso é o mal. Então, é um pouco maniqueísta nesse sentido. Realmente o é. Temem a aniquilação e perda de identidade. Os fundamentalistas, como um fim em si mesmos, são constituídos de minorias, né? Mas minorias que participam de certos aspectos de doutrina. Mas há sempre uma temeridade de perder essa identidade. E, por isso,
Quanto mais você se sente ameaçado na sua identidade, mais você se radicaliza nela. Isso é uma característica. Procura um retorno sistemático ao passado, isso eu já comentei. Para evitar a contaminação da sociedade, tendem a se isolar. Sim, acho que nos Estados Unidos é como comunidades religiosas que vivem isolados. No Brasil, nem tanto. O fundamentalismo no Brasil se tornou outro caminho. São pragmáticos e muitas vezes contam com lideranças carismáticas e no retorno fundamental da doutrina religiosa, isso que também já comentamos, né? Essas são características peculiares do fundamentalismo. Sob o ponto de vista da doutrina, que características tem a doutrina que a gente pode identificar como fundamentalista? Tem uma visão mítica da prática doutrinária, né? O retorno a esse passado original, a gente falou bastante. O paradoxo da recusa do uso da modernidade. É interessante, ela recusa certos aspectos da modernidade, mas operacionaliza ela para outros aspectos. Expectativa messiânica com o retorno das origens. Interessante, como é que a expectativa messiânica é tão caro para nós, né? A expectativa messiânica não é para trazer um mundo novo, é para restaurar o mundo perdido, o paraíso perdido. É um fenômeno de restauração. É sobre essa base do fenômeno de restauração que, por exemplo, os fariseus negaram Cristo. Ora, ele não veio trazer a restauração do judaísmo perdido. Então, ele não é o Messias. Isso é interessante. Então, é um fenômeno de restauração, não é o novo. É o mesmo, aquele passado cristalizado, trazido ao presente novamente. Monopólio da verdade religiosa, já comentamos. A doutrina é imutável e deve ser aceita na totalidade. Você duvidar de uma vírgula, você duvida do todo. Por isso que a interpretação literal das escrituras começa a aparecer como uma coisa mais presente. Aí vem a questão das escrituras. Considera como absoluta verdade, como autoridade inquestionável. Deve ser entendida literalmente ou em métodos de interpretação de exatidão. Deve ser considerada na sua totalidade, sem exceção. Aqui eu vou fazer uma experiência que eu tive com um diálogo interreligioso, né? Eu estou desde 1997 num grupo de diálogo interreligioso. Então, eu dei carona para uma pastora, ela disse para mim, olha, embora eu esteja em contato com você e tal, como você parte de outra escritura que não é a Bíblia, não tem como eu ter um acordo contigo. Porque o que está fora da Bíblia é anátema. Ok. Daí eu olhei para ela, mas você acha que o fato de eu aceitar outras escrituras não garante que não pode garantir que eu também tenho uma reverência à Bíblia? Porque possa ser que eu esteja de acordo com o espírito da Bíblia, não com a letra da Bíblia. E ela ficou me olhando e ficamos nesse impasse. Aí se mostra como a interpretação literal é importante nesse contexto, né? Bom, eu vou avançar um pouco mais, para a gente não se perder no tempo, e vou direto aos dados, né? Aos dados do Brasil. Então, pelo jeito, nós não vamos ter censo 2020, nem 2021, pelo jeito, mas o censo de 2010 me dá algumas características. A religião de maior crescimento entre as evangélicas pentecostais no Brasil é a Assembleia de Deus. Curiosamente, é uma religião que não usa a mídia. Isso é outro mito, né? As religiões que usam a mídia, a televisão como meio, se tornarem mais preponderantes. Não, a Assembleia de Deus é através de missões, de abrir igreja em todos os lugares, é através desse processo, e ela que cresce mais no Brasil, né? Eu vou mostrar uma outra tela para vocês, que é uma projeção que é feita do crescimento das religiões no Brasil. Esse crescimento mostra que, à medida que as igrejas evangélicas, de modo geral, aqui contada, claro que elas são muito diferentes entre elas, mas, digamos, esse movimento ligado ao protestantismo original e outras igrejas crescem, há uma diminuição do número de católicos. Todavia,
a despeito disso, o fato de você ter uma diminuição da população, digamos assim, que se declare católica, não quer dizer necessariamente que o país deixa de ser católico. E eu vou fazer esse parênteses com vocês. A questão é que as igrejas evangélicas no Brasil estão dentro de uma cultura católica. E a cultura é quase um processo, é que nem a lei da gravidade. Por mais que você tenha religiões diferentes e crenças diferentes, você está sob uma totalidade de uma cultura ancestral católica. E ela se manifesta de alguma forma, né? Então, a despeito disso, não há uma ruptura totalmente com as tradições que o Brasil tem. Agora eu vou partir mais para as cartas da Casa de Justiça, para a gente terminar nosso... Eu tinha mapas, tudo, mas o importante agora é a gente colocar alguns trechos da carta de 2002. Né? Você deve lembrar dessa carta, foi a carta dirigida aos líderes religiosos do mundo. Né? E uma das características da carta é apontar a responsabilidade dos líderes religiosos. Então, nessa primeira parte, a Casa diz o seguinte: tragicamente, a religião organizada, cuja própria razão de ser acarreta necessariamente o serviço à causa da fraternidade e da paz, comporta-se com demasia frequência como um dos mais formidáveis obstáculos nesse caminho. Para citar um fato particularmente doloroso, é de longa data que ela empresta sua credibilidade ao fanatismo. Então, há um aponto que a Casa de Justiça faz em relação ao papel da religião, o papel, podemos dizer, moral da religião. Porque as religiões, muitas vezes, ao dar ênfase aos rituais, às características doutrinárias e teológicas, se afastam da sua essência, que é a questão moral, né, de transformação do ser humano, o que a Casa aponta muito bem nesse texto. Né? As lideranças religiosas parecem, na sua maioria, incapazes de adotar uma mudança de postura tão elementar. Outros segmentos da sociedade acolhem as implicações da unidade e da humanidade, não apenas como o próximo passo inevitável no avanço da civilização, mas como a frutificação de todo tipo de identidade mais restrita que nossa espécie trouxe até este momento crítico da nossa história coletiva. No entanto, a maior parte da religião organizada permanece paralisada no limiar do futuro, aferrada àqueles mesmos dogmas e pretensões de acesso privilegiado à verdade que foram responsáveis por alguns dos mais amargos conflitos que dividem os habitantes da Terra. Ora, pretensões de acesso privilegiado à verdade que foram responsáveis por alguns dos mais amargos conflitos da Terra, o que é? É o fundamentalismo. É uma base fundamentalista, à medida que você se fecha com o monopólio e o privilégio da verdade. Numa outra parte do texto, ele vai exortar os líderes religiosos do seu papel, né, de se abrirem, de se aproximarem, de trabalhar para o bem comum. Então é interessante como o fundamentalismo, a despeito de pretender retornar a um passado puro da religião, ele não o faz. Ele não consegue fazer no sentido mais amplo da coisa. A despeito que faz justiça que muitas pessoas têm maior pureza de intenção, são pessoas extremamente boas. Não estou fazendo esse tipo de juízo, estou falando sob o ponto de vista do pensar. Né? Não ajuda o retorno a um passado idílico você melhorar em termos da sua prática religiosa. O retorno essencial, a questão é moral. E essa questão moral teria que ser repensada na sua prática. Aquelas verdades, pelo menos no cristianismo, muito evidentes no Evangelho. A esse cristianismo do Evangelho, né? Menos doutrinal e mais da sua prática diária. Claro que muita gente faz isso, mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo, é isso que a Casa aponta. Eu encerro por aqui. Muito obrigado a todos.